Olá, você sabe o que é responsável por mais de 90% dos conflitos no relacionamento? Conflitos na família, conflitos na igreja, conflitos no ambiente de trabalho. É a falha na comunicação. Saber se comunicar, você pode evitar 99%, há quem fala 99% dos seus problemas. O fato de você se comunicar. Eu sou Jaqueline Porfírio e vem comigo. Então, essa semana eu assisti uma live, Retrato de Família, com o psicobiólogo Marcelo. E ele falou sobre isso. Ele falou que 90% dos conflitos nos relacionamentos é pela falha na comunicação. E o que é se comunicar? Se comunicar é muito além do que falar. Muitas das vezes a comunicação não envolve nem a fala. Você se comunica com o olhar. Quantas vezes a criança não sabe nem falar, nem ler, nem se escrever, mas ela se comunica. Ela pega na sua mão, te leva naquele ambiente, aponta. E ali ela não sabe nem falar, nem ler, nem se escrever. Mas a comunicação é muito além do que isso. E quantas vezes nós sabemos falar, ler, escrever e não nos comunicamos? A comunicação não é falar, é o outro receber aquilo que você falou. Ele conseguir compreender. E quantas vezes a gente escreve algo ou explica algo e o outro não compreende? Ah, seu burro, você não entende nada. Não é. Responsabilidade é do emissor, é de quem fala. Quem fala tem que ser claro e coeso. Tem que saber como falar para aquela pessoa entender. Tem um livro que fala assim, como falar para o seu filho ouvir. Alguma coisa assim, como ouvir para o seu filho. Acho que é como falar para o seu filho ouvir. Isso. Então a gente tem que saber o melhor momento, como que eu vou fazer aquela abordagem, como que eu vou explicar, entender o outro e falar de uma forma como que o outro compreenda. Quantas vezes fala, mas já te falei isso, mas já falou, mas se não falou de uma forma clara, o outro não entendeu e fez errado. Então não é simplesmente falar. A fala, ela representa 7% na comunicação, o tom de voz 38% e os gestos 55%. Então, temos que ter muito cuidado com as nossas caras, com o tom de voz agressivo. Nossa, uma coisa que me incomoda muito é o tom de voz agressivo. Vocês chamam fulano, quer? Ah, não sei o que. Gente, como que isso gera um bloqueio? Se for na família, mas fulano não se abre comigo. Mas será por que não se abre comigo? Quais são os ruídos, as barreiras na comunicação na família? Críticas. Às vezes a pessoa vem falar, você vem com esse tom de voz agressivo e critica. Como que o outro vai se abrir? Não vai se abrir. E você pode ocasionar sérios problemas. Se é uma criança chegou lá da escola com seus problemas, aí vem falar, aí dando a criticar, dando não sei o que, dando a brigar, aquela criança vai achar o quê? Não adianta eu falar que ninguém vai acolher meus problemas e cresce introvertida, cresce não falando, não comenta em casa, não comenta nada com a esposa, não comenta nada com ninguém, porque quando era criança foi tentar falar o que estava incomodando e não houve nenhum acolhimento. Pelo contrário, né? Ainda ficou pior. Muitas vezes a gente vai falar com aquele familiar e ficamos pior do que já estamos. Então, cuidado com a comunicação em família. Vamos ter uma comunicação mais amorosa, uma comunicação clara, coesa, sem ruído. O celular é um grande aliado da comunicação, mas ele também pode atrapalhar quando uma pessoa vem falar e você está ali no celular, né? Prestando atenção. Então, foca, vê o que aquela pessoa quer te falar. Se aquela pessoa quer te falar, é porque você é importante. Dizem que quando não há a comunicação, quando há cessa a comunicação, é porque aí houve a morte, né? Ou a morte do casamento, a morte daquele relacionamento. Enquanto tá falando, ainda tá legal. Então, que nós possamos melhorar essa comunicação. Teve um vídeo que eu falo sobre qual tempo você está vivendo e como viver esse tempo da melhor forma possível. E eu falo do tempo de cada pessoa, mas antes eu faço uma abordagem sobre o tempo mesmo que a sociedade se encontra. E esse tempo que nós nos encontramos hoje tem muito a ver com a comunicação. Como assim? Antigamente éramos nômades. Então, o que precisava
precisávamos fazer era nos locomover de um lugar para o outro. Depois veio a época agrícola, a Revolução Agrícola. Precisávamos ter terra, plantar. Ali eu plantava milho e trocava com quem plantava feijão. Depois veio a indústria. Então precisávamos de capital, de comprar. O que a indústria tinha para oferecer, e quem tinha mais capital montava lá a sua indústria. Depois veio a tecnologia, precisávamos de tecnologia, de internet, etc. Agora, a era da informação e do conhecimento. E o que essa era precisa da informação e do conhecimento? A comunicação, porque é a comunicação que vai levar essa informação, esse conhecimento, né? A comunicação escrita. Como que um livro vai levar lá a informação? É uma comunicação escrita. Posso escrever de qualquer jeito? Posso escrever com palavras chiques, robustas? Depende de quem é seu público-alvo. Porque se aquela pessoa ali ler e não conseguir entender, não adiantou nada aquele livro. Você gastou lá seu tempo fazendo o livro e aquele livro não conseguiu penetrar no coração daquela pessoa devido à linguagem. Então não é simplesmente falar. O outro precisa absorver, entender, compreender e ouvir. Eu tenho um outro vídeo no canal que fala sobre ouvir. Ouvir é mais importante que ver e falar. 2 ouvidos por uma boca. Até mesmo mais importante que ver. E nessa mensagem eu abordo sobre um bebezinho. Um bebezinho na barriga da mãe. Ele não está vendo e nem falando, mas ele ouve. Ouvir vem primeiro, até mesmo no nosso amadurecimento biológico. Ele ouve dentro da barriga da mãe. Quando ele nasce, ele vê, mas vê mal. Ele não está tudo formado, não vê todas as cores. Vai amadurecendo a visão. Por último, a fala. Então, ouvir faz parte da comunicação. Pare para ouvir o outro, para compreender. E algo muito importante, que eu não poderia deixar de falar, que está aqui, tudo está aqui na Bíblia, é um versículo onde fala sobre a Torre de Babel. Essa Bíblia fala Babel, Torre de Babel. Essa Bíblia é um pouquinho diferente. E o que acontece? As pessoas, naquela época, segundo a história, queriam ser conhecidas, queriam fazer algo enorme, uma torre enorme que chegasse até o céu, onde elas poderiam ser reconhecidas. E elas tinham capacidade para isso. Por quê? Porque sabiam se comunicar, porque eram pessoas unidas. E o que Deus fez? Deus confundiu a língua delas. Olha, Adonai desceu para Gênesis 11, 5. Adonai desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Adonai disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua. E veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhes será impossível realizar. Então você vê, pessoal, união, comunicação, nada lhes será possível realizar. Aí lá no 7. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala. Por isso, a partir dali, Adonai espalhou-os por sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, lhe foi chamada Babel, confusão. Você viu? Olha, gente, que está na Bíblia. A falha na comunicação causa confusão. Então, que possamos saber nos comunicar, porque senão vamos ficar para trás. Estamos vivendo a era da informação, a era do conhecimento, precisamos nos comunicar. No ambiente de trabalho, se a gente chegar lá com autoritarismo, já passou isso, não vai ficar. Vai ficar aquele que sabe se comunicar de forma clara, coesa. Não é simplesmente falar, mas saber entregar, saber falar de uma forma que o outro possa compreender. Falar de uma forma passiva, saber ouvir, saber escutar. Cuidado com o tom de voz agressivo, isso assusta, isso paralisa, isso bloqueia. Cuidado com isso. Que possamos nos comunicar da melhor forma possível. E é isso aí. Obrigada por tudo, obrigada por esse momento.